No princípio era o verbo. Todos acharam? Quem não achou, dá aleluia. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era Iohanã, João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Todos os estudiosos, teólogos, historiadores, e alguns exegetas, eles chegam a dar uma ênfase maior no Evangelho de João. Chega a dizer que teve Mateus, Marcos e Lucas e o Evangelho de João. O livro de Mateus, louvado seja Deus, Mateus, ele reconhece Jesus como o rei dos judeus. Já Marcos reconhece Jesus como servo de Deus. Lucas reconhece Jesus como homem perfeito. Mas João, ele conhece Jesus como o próprio Deus. A Bíblia vai dizer que no princípio, no mesmo sentido que está em Gênesis, fazendo a comparação, no princípio Deus criou. Não é isso que fala? E aqui ele diz: no princípio ele era o verbo. Não, ou seja, ele não foi o verbo. Quem é pedagogo aí sabe, né? Ele era, do verbo ser, ou seja, pretérito imperfeito. Ou seja, ele era, ele é e ele sempre será Deus. Ele é triúnico. Jesus é o Messias chamado Cristo, a água da vida, o pão que desceu do céu, o pão da vida, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o mestre e o Senhor, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira, o rei dos gentios. Ele é Deus. E Deus, ele se tornou em forma humana, se colocou em uma pele humana e andou entre nós. Mas só que muitos de nós não o conhecemos. Porque eu trouxe para o presente, porque ele ainda transita em nosso meio. Porque a Bíblia ela não é mentirosa e não se confunde. E diz que Deus, ele é missionário, é onipresente. E Deus está, através de Cristo, andando nas igrejas hoje e procurando saber aonde é que eu estou, aonde é que me puseram dentro da igreja, aonde é que vocês vão mais num culto e veem e sentem a presença de Deus Todo-Poderoso,
Aonde é que vocês sentam hoje e ouvem em nome de Jesus uma palavra que você diga assim: essa palavra não foi produzida, nem estudada, nem arquitetada por esse homem. Esta palavra, ela veio do trono de Deus. Quer saber quem é Deus? Deus faz com que Elias, com sua palavra, desça fogo dos céus no Monte Carmelo. E depois o mesmo Elias fere 450 profetas de Baal a fio da espada, os matando. Depois o mesmo Elias sujeita as mesmas paixões que nós, segundo Tiago, se não me falha a memória. A Bíblia vai dizer que ele entra numa caverna, e quando Deus manda ele sair da caverna, Deus ele move terremoto, ele movimenta o fogo, ele movimenta o vento, e ele diz: eu não estou em nada disso aí, mas tudo isso foi eu que criei, eu sou maior que tudo isso. E quando Deus nos criou como o pó da terra, Ele sabia de todas as nossas deficiências e sabe. Deus conhece de parada cardíaca, Deus conhece de depressão, Deus conhece de problema psicológico, psiquiátrico. Deus conhece de hanseníases, de trombose, de HIV. Por quê? Ele nos fez. Então, quando Ele nos criou, Ele sabe toda a vulnerabilidade que há em nosso corpo. Aí, por ser longânimo, em nome de Jesus, e benigno, Ele emana na terra autoridades, e Ele intitula algumas pessoas e derrama dons de algumas pessoas, e Ele forma ali, dentre elas, a medicina, para tratamento secular de algumas enfermidades. Mas tem doença que só Ele cura. A Bíblia que diz: não sou eu. Lucas 8:42. Aquela mulher que não tem nome, alguns dizem que São Verônica, que foi curada depois de 12 anos, médico nenhum curou ela, só o Criador. Então esse Deus que nós servimos, Ele é do tamanho que nós imaginamos e de que nós queremos Ele em nossas vidas. De que tamanho você pode mensurar Deus em tua vida? Eu já vi pessoas dizer: Deus parece que não existe. Se Ele não existe, Ele é invisível, Ele não tem poder sobre a sua vida. Eu já vi pessoas dizer: Deus parece que me abandonou. Se Deus te abandonou, Ele é ingrato e Ele é mentiroso, porque Ele disse que Ele não te abandona, ainda que tua mãe deixe de te dar mama, todavia Ele não te abandona. Eu já vi dizer pessoas: o diabo está tendo uma fúria tão grande contra a minha vida, que está trazendo... Ei, o diabo não tem poder significativo em relação ao Todo-Poderoso Deus. Seu Deus pode tudo, e Ele pode todas as coisas. Quando João se refere aqui, no princípio era o verbo, logos, em grego. Se fosse no princípio foi o verbo, seria pretérito perfeito, eu fui, tu foi, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Mas não, é no pretérito imperfeito. Ele era, Ele é, e Ele sempre será. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Não troque seu Deus por nada. Eu vejo pessoas trocando Deus por dinheiro, pessoas trocando Deus por mentira, pessoas trocando Deus, como o auxiliar Messias falou aqui há poucos instantes, por falsos amigos, se corrompendo no meio da impiedade dos ímpios, e falando até dos seus irmãos em Cristo. Quem é seu Deus?
Sabe não? Jesus menciona isso no Evangelho. Ele está próximo de você. Quem é teu próximo? Ele está aí. Pode olhar para o lado, olhe para o lado. De uma forma hipotética, Ele está aí. Diga, Ele está aqui, eu estou aqui. Ele está aqui, porque Ele não me abandona. Eu não sei como é que eu estou vivendo para Ele, mas eu sei porque Ele vive para mim. Ele vive para mim na parte eterna de tudo isso que nós vivemos. Então Ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, triúnico, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é Deus. Jesus é quem pode. Jesus é quem opera. Pastor, e por que não está acontecendo? É porque você está intitulando Jesus da sua forma humana de pensar. Olha, eu sou uma pessoa tão, sabe, eu vou usar esse termo, missionária, nojenta. Quando eu quero uma coisa eu consigo, sabe por quê? Meu Deus, Ele diz que é o dono do ouro e da prata, e não tem dinheiro que possa pagar aquilo que eu tanto quero. E quando eu quero eu vou atrás, porque eu não olho para as montanhas, eu não olho para o monte Sião, mas eu olho para o céu. E disse: se o Senhor me chamou, o Senhor garante, e eu só vou parar quando eu conseguir. Eu só vou parar quando acontecer. Eu só vou parar quando o milagre estiver próximo, porque o Senhor é grande. Eu vi um pastor perguntar isso, falar isso uma vez, achei interessante. No seminário, que paz. Professora, que tamanho é Deus? Professora era pedagógica, né? Pedagoga, mais não era evangélica. É grande. Ele é maior do que a minha casa. Para uma criança isso é razoável. Aí a gente pergunta hoje a você: que tamanho é o seu Deus? Aí você pode dizer assim, ó: o meu Deus é do tamanho do meu desemprego. O meu Deus é do tamanho da minha doença. O meu Deus é do tamanho da minha luta. O meu Deus é do tamanho do que eu estou passando, porque eu sei em que tudo isso Ele pode resolver. Eu não posso dizer que não existe problema, ele existe, está aí, mas aquele que está lá em cima está olhando, e as mãos deles, elas não se afastam de mim, até que aconteça o que Ele quer que aconteça, e vai acontecer da forma que Ele quer. Igreja, 25 anos não são 2 dias, 25 anos não são 2 semanas, 25 anos, Ele chama Abraão: vem cá, na Mesopotâmia, sai da tua terra, do meio da tua parentela, que te farei eu pai de grande nação. Eu gosto de usar esse exemplo. Abraão saiu, igreja, vai para cá. Abraão saiu. Eu vou andar um pouquinho aqui. A promessa foi feita, Abraão saiu, pegou a carruagem, pegou Ló, pegou a mulher, Sarai, estéril, já um pouco avançada de idade. Abraão saiu, passando-se as horas, passando-se os dias, passando-se os meses, e vai Abraão, em nome de Jesus, caminhando. Em determinado momento, os trabalhadores de Ló brigam com os trabalhadores de Abraão. Abraão diz: não é certo que nós briguemos, não é certo que estejamos briga. Se os seus, em nome de Jesus, trabalhadores quiserem ir para as Campinas junto com você, que vão. Eu vou para o deserto, não tem problema nenhum. E ele continuou caminhando e foi para o deserto, e vai Abraão caminhando. Aí passou 1 ano, passou 2 anos, passaram-se 3, passaram-se 10, passaram-se 15, passaram-se 20. Ele com 99 anos e dias, o filho dele nasce, porque a promessa de Deus não é no momento e na hora que você espera. Eu quero te dizer que Ele é grande, e a grandeza de Deus em relação aos dias de nossa vida se torna anátema, porque nós temos que esperar. É com paciência, é no Senhor, não é com paciência no homem. Se Deus botou e Ele tirou, bendito seja o nome do Senhor. Que tamanho é o teu Deus? Pastor, meu Deus é de um tamanho imensurável, porque eu já passei por cada situação
E ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Aí ele continua. Alguém está com a Bíblia aberta aí, João? João capítulo 1. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele está se referindo a quem? Yeshua, o Emanuel. Ele que fez tudo quando Jesus estava, ou melhor dizendo, Deus estava, Ele estava. Aí ele vai continuar dizendo: nele estava a vida, e a vida era a luz e ela é a luz das nossas vidas hoje. Eu sei que muitas vezes a palavra que soa daqui para lá, ou que ecoa daqui para lá, nos ouvidos de algumas pessoas ecoa como ofensa. Eu quero te dizer, à luz da palavra, quem tenta te ofender é Satanás, te humilhando, degredindo a tua imagem. Quando Deus te chama a atenção, é porque Ele quer que você seja o melhor nessa terra. E Deus não te criou, ou Jesus, para que você seja escravo de Satanás, para que você ande o tempo todo e nada aconteça na sua vida. Ei, se Ele prometeu que haverá prosperidade, a prosperidade tem que haver, Messias. E o que é que Ele nos ensina a viver, índio? Buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e todas as coisas lhe vos serão acrescentadas. O que é que nós esperamos, ou o que é que nós estamos fazendo com o nosso Deus, com Deus que nós dizemos que servimos, e na verdade estamos em nome de Jesus todo o tempo transgredindo, porque qualquer problema que vem, ele deixa de ser Deus. Qualquer proposta que vem, ele deixa de ser Deus. Não é pecado você irar, não. É normal, porque você é ser humano. Você tem que se chatear mesmo. Se aborreça, mas não peque. A Bíblia vai dizer que em determinado momento Elias se aborreceu. Senhor, Acabe mais Jezabel estão matando todos os profetas, e não obstante isso, alguns se aliaram a ele. Só sobrou eu. Deus disse: não, tem 7.000 lá que eu preparei, não tem só você não. E vai, desce agora, que você vai ungir um homem em teu lugar. Olhe para o irmão que está do teu lado. Não, sinceridade, olha, diga assim: Deus tem algo preparado para você. Diga: Deus tem algo preparado para você. Ainda que você não acredite, ainda que você descreia, Deus tem algo preparado para a sua vida. Talvez você diga assim: que nada, eu não acredito em nada disso. Eu já fui em várias igrejas, eu já vi vários sermões, eu já vi vários pastores pregar. Mas eu quero te dizer, quem está falando nessa noite aqui é o grande Eu Sou, o Yahvé Shammah, o Deus que pode aquilo que ninguém pode, o Deus que abre aquilo que ninguém fecha, e o Deus que fecha aquilo que ninguém abre. O que Deus quer nesse momento é tão somente que você abra o teu coração e deixe o entendimento de Deus transitar em vosso pensamento. A nossa irmã Shirley, agora, coitada, está correndo aí atrás dos trâmites para sepultar um filho de 23 anos. Está lá deitado agora no Nina, assassinado ontem, nas imediações de Castelo Branco. Nós já sabemos o que é. E se vocês não têm ouvido as notícias, pode pegar lá Bocão, numa das partes dele. Ele vai dizer que é entre 24 a 36 assassinatos entre sexta e domingo. Quem faz isso? Agora sim, quem faz isso? Satanás. Mas quem permite? Porque a Bíblia não é mentirosa. Filho
Vocês filhos aí que desobedecem a papai e a mamãe, diminuiria os dias de vida na terra. A lógica é o filho enterrar o pai. Eu já enterrei um filho com 18 anos em 2011, com 3 projéteis de .40 no corpo, um no pescoço, na barriga e um nas costas. Por quê? Não deu ouvido a papai, não deu ouvido a mamãe. Papai e mamãe diz: filhinho é igual a Jesus, né? Tá Jesus e o diabo, filhinho é por aqui. Aí chega os malfeitores: não, rapaz, é por aqui. Mamãe, filhinho, por aqui. Mas para quem está aqui, os mais jovens, ainda há esperança. Para quem está aqui, ainda que os mais adultos, mas não amadurecidos na presença de Deus, ainda há esperança de se amadurecer espiritualmente. Igreja, esquece tudo. Eu já disse isso aqui, não foi, missionário? Tudo que você já ouviu de igreja, de crente, baseie-se tão somente num contexto que a Bíblia diz, ó: examinai as Escrituras. Olha o que diz o 4, igreja, interessante. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Aí versículo 5 diz assim, ó: e a luz resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Agora, para que crer em Deus? Pergunta para o teu irmão que está do teu lado aí: para que crer em Deus? Pergunte, não, me ajude. Pergunte aí, obreiros: para que crer em Deus? Pergunta aí, mais alto. Para que crer em Deus? Ele deu essa resposta a Nicodemos. Nicodemos era príncipe dos judeus. Ele diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira, louvado seja Deus, que deu o teu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida. Para que crer nele? Está sendo difícil consertar os erros? Chama o Deus de Davi. Está sendo difícil consertar os erros? Chama o Deus de Noé. Está sendo difícil consertar as imperfeições? Chama o Deus de Abraão. Está sendo difícil crer num Deus que faz o milagre? Chama o Deus de Bartimeu. Está sendo difícil manter-se na presença de Deus porque ainda o milagre não aconteceu? Chama o Deus de Jacó ou de Jacó, porque de Jacó ainda foi mais longo o tempo da promessa, 28 anos. O que é que nós temos que fazer para que Deus entre em nosso pensamento? É só crer. Alguém está entendendo o que eu estou pregando? O que é que nós podemos fazer? Porque eu entendo um Deus de reação, um Deus que reage. Porque diz que quando a gente ora, o milagre. Então, se você ora, é uma ação. E quando o milagre acontece, é uma de Deus. A Bíblia fala: batei. Quando você bate, quem é que vai abrir? Quando você bate, você está tendo uma ação, e Deus vai ter uma reação em estar abrindo. A Bíblia diz: pedi, dá-se-vos-ás. Quando você pede, você está tendo uma
ação de pedir, eu quero. Aí ele reage dizendo, eu posso. Aí ele diz, eu estou aqui, conte comigo, ande comigo. E a Bíblia é categórica em dizer que não adianta andar com Deus e ficar com a sacola roubando o que é dele. Como eu preguei essa semana, Mateus 26, Judas Iscariotes, Judas. Pastor, o nome de Judas, eu já disse aqui que Deus, Ele é onisciente, mas Deus não é macabro. Deus não projetou Judas para isso. E disse aqui, o nome de Judas significa elogiável ou abençoado. Ainda chega alguns, louvado seja Deus, historiadores chegam a dizer que o nome dele significa algo elevado ao louvor. Aí há uma contradição nisso, né? Porque Jacob significa usurpador e ele não era ladrão. Jacob significa aquele que agarra, ou Jacó. Aí o nome de Jacó, esquece esse negócio que nome de bíblico vai. É muito difícil você ver algum filho com o nome de Judas, né? Com o nome de Nabucodonosor, né? Agora você vê muitas Esther, tem até Jesus, o Messias, né? Abraão nós vimos, João, misericórdia, é tanto João que tem no Brasil. Maria, por quê? Vai fazer um estudo lá. Se o nome significasse alguma coisa, haveria elogios sobre a vida de Judas, ou bênção. Se o nome significasse alguma coisa segundo a intenção humana, Jacó seria um dos maiores ladrões que a Bíblia poderia. Mas Jacó não. Jacó não roubou o direito de primogenitura do seu irmão. Jacó não roubou a bênção, foi ideia da mãe dele. Jacó, 7 ciclos, eu falei 7 anos, em cada 7 anos segue-se um ciclo de vida na vida de cada ser humano. Todo ser humano tem 5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão e audição. Todo ser humano, ele tem 4, louvado seja Deus. Também, algo posto nele, que é elevado ao nível, são níveis físicos, níveis emocional, níveis intelectual e nível espiritual. Deus trabalhou nos 4 níveis de vida de Jacob, quando ele deitou com Lia, enganado por Labão. Depois, no nível emocional, quando ele teve a vida dele sendo acrescida através do coração dele com Raquel, apaixonado, deitou com Raquel. Na área intelectual, ele não roubou Labão, ele foi inteligente na área do pastorear ali, ou da fazenda, pegando as malhadas e separando. Aí Deus trabalha na vida intelectual dele, e depois Deus trabalha na vida espiritual. Todo ser humano tem 4 níveis de vida, todo ser humano tem 5 sentidos, e nos 4 níveis de vida, no último de Jacob, Deus disse que ele no val de Jacob mandou todo mundo embora, e vem ele, e de repente aparece para ele um malá, ele segura, que é um anjo, e quando ele segura, diz que na desconjuntura da coxa fere, ele volta mancando, mas disse que o anjo mudou o nome dele de Jacó para Israel. Deus, ele trabalha na vida daqueles que nele crê. Deus, ele opera na vida daqueles que nele crê. Deus é fiel na vida daqueles que com ele é fiel. Então, qual o tamanho de Deus? O tamanho de Deus é imensurável. João 3,16. Ele ama traficante, político corrupto, polícia corrupto, homossexual, lésbica,
Ele ama latrocida, pedófilo, ladrão. Ele ama quem faz trabalho de macumbaria, espíritas, católicos. Ele ama a todos, porque Ele não faz acepção de pessoas. Você nunca vai poder mensurar o tamanho de Deus, porque Ele pegou o teu único filho, ou Ele mesmo, em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que Ele desceu, se pôs no ventre de Maria, e Ele mesmo se colocou em cima daquela cruz para ser mutilado por amor da nação, por amor de nações, por amor do mundo, por amor de pessoas que ainda nem viam nascer, que ainda nem nasceram. Qual é o tamanho do seu Deus? Você pode dizer: o meu Deus é do tamanho do amor que o mundo não comporta. Esse é o meu Deus. Não precisa Ele estar aqui fisicamente, não, sabe? Basta Ele estar aqui. Basta Ele estar aqui. Quando nós hipoteticamente falamos e usamos essa expressão que Ele está do nosso lado, né? É uma forma simbólica de dizer que onde é que nós vemos Jesus? Na transformação do homem. Onde é que nós vemos Jesus? Quando você vê aquele que fumava, não fuma mais, ó Jesus ali. Quando você vê aquele que roubava, não rouba mais, ó Jesus ali. Quando você vê aquele que matava, não mata mais, ó Jesus ali. Quando você vê aquele que mentia, não mente mais, ó Jesus ali. Aí quando você for começar a contabilizar o número de pessoas, imagina, hipoteticamente colocando um em cima da outra, em que tamanho vai chegar? Você não vai poder calcular o tamanho do Deus que é sobre nossas vidas. Ele está aí dentro de você, Ele está aí olhando para você, Ele está aí agora analisando o teu problema, Ele está aí agora tirando todos os males que há em você. Ele está dizendo: filha, você pode até não estar sentindo, mas eu estou pegando em tuas mãos. Filha, você pode até não estar me sentindo, mas eu estou caminhando contigo. Filho, você pode até não estar me sentindo, mas eu não te abandono. Aonde você estiver, estou contigo, e eu não abro mão da sua vida. Tamanho é Deus. Quer falar dele da forma física? Diz que todos os oceanos, todos os mares do mundo. Imagina aí. Fazer aqui, cadê a obreira? Vira aí. Ó. Todos os oceanos Pacífico, Oceano Índico, Oceano Atlântico, tá? Todos os mares. Ó. Imagina a cena. Milhões de estrelas. Ele chega assim, ó, e olha para cada estrela e chama cada uma pelo seu nome. A terra, a terra, tem nem um tapete aqui, né? Terra.
Porque Deus se indigna às vezes com o povo dele. Porque Deus não tem prazer na morte nem do ímpio. Ele não tem prazer quando a pessoa morre. E que Deus sabe a trajetória de vida daquela pessoa, Ele se entristece. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer, igreja. Ele não se alegra na morte do pior fascínora, do pior latrocida, do pior assaltante, do pior miserável que esteja na terra. Se morreu, para a sociedade diz assim: ah, foi um alívio. Mas para Deus Ele chora. Porque Ele diz assim: eu poderia, ou aquela alma poderia ser salva. Olha para esse irmão que está ao teu lado aí, diga: Jesus, Ele te ama. Diga: ó, Ele te ama de um amor do tamanho dele. E diga assim: você não pode nem calcular o tamanho do amor que Ele sente por você. Diga: porque é muito grande. E Ele ama cada um de vocês, igreja. Cada um de nós. Por isso que Ele não quer que nós sejamos escravos na mão de Satanás. Uma semana antes, a última ceia de Jesus, Jesus senta, está lá em Mateus, está em Marcos, em Lucas. Ele senta e vai dividir cadê o vinho? O pão sem fermento, um pão sem mistura. Era um pão estranho, né? Era tipo aquelas bolachas grandonas, aqueles pães lá em Israel. E ele partindo, né? Uma semana antes de ele morrer ou ser assassinado, ele diz: olha, ele mandou preparar uma casa, mandou avisar a um certo cidadão, a Bíblia não menciona o nome dele, e diz que é para preparar a casa lá, porque ele iria fazer a Páscoa lá, a ceia. E quando ele está partindo o pão, aí ele diz: um de vós há de me trair. Aí ficam nervosos, e aí tinha uma bandejinha com suco de uva, algo para molhar o pão. Na mesma hora que ele desce o pão, Judas descia com ele: é esse que molha o pão junto comigo. Ele vai e faz o que você tem que fazer depressa. Interessante, isso aqui me chamou muita atenção, é que quando Judas volta com as 30 moedas de prata, Jesus fala: amigo, a que viestes? Ele ainda beijou Jesus. Os homens que pagaram a ele 30 moedas de prata, ele jogou lá, devolveu. Os caras não quiseram, não quero essa moeda não, amaldiçoada, preço de sangue. Compraram um terrenozinho lá e fizeram cemitério para estrangeiros. Judas vai, coloca uma corda no seu pescoço. Alguns dizem que o galho quebrou, ele morreu da queda e tal, mas aí não vem ao caso. O que eu quero trazer para vocês nessa noite, a cada um de vocês que estão aqui, cada um de vocês, cada um, os mais claros, os mais morenos, os mais escuros, os mais bem financeiramente, os piores financeiramente, os com corações mais aquebrantados, os corações menos aquebrantados. A Bíblia vai dizer que a atitude dele foi tão somente para te salvar, para te transformar, para te mudar. Fica de pé toda a igreja. Pega a tua Bíblia aí, você bem rápido. 1 Coríntios, capítulo 13.
Como eu disse semana passada, até um assunto Paula me falou, mas não conversei com ela ainda. A circuncisão foi transicionada no batismo, né? Transformada. Assim também como a Páscoa, segundo alguns historiadores, teólogos, foi transicionada para a ceia do Senhor, né? Hoje nós celebramos o que? Jesus, ele foi, e a última ceia dele com os apóstolos, louvado seja Deus, foi exatamente uma semana antes. E ele estava ceando, e o apóstolo Paulo chega a se referir no capítulo 11, versículo 23, o que nós estamos fazendo hoje, como de costume, em todo primeiro domingo do mês, servir a ceia do Senhor. O que é a ceia? É um vinho ou um suco de uva sem mistura, sem nenhum teor alcoólico, e os pães ázimos. E o apóstolo Paulo, capítulo 11, versículo 23, ele já tinha corrigido a igreja em Coríntios devido a algumas situações erradas que estavam acontecendo, e o povo ainda assim ceavam teimosamente. E ele diz assim, versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, seria uma beleza, né? Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntares para comer, esperai uns pelos outros. Detalhes da ceia do Senhor. O que é que significa o vinho? Segundo alguns historiadores, a ciência diz que nós temos 6,5 litros de sangue, não é isso? Vocês que trabalham na área da enfermagem aí, né? Em todo o corpo. E a Bíblia vai dizer que ele perdeu todo seu sangue naquele dia. Então o sangue, hoje, que nós em nome de Jesus trazemos aqui de uma forma hipotética, o vinho, é para que nos dê fortalecimento, assim como o pão, né? Que nós em nome de Jesus fazemos associação à carne, uma comparação. Mas há alguns obstáculos, eu vou usar hoje esse termo, em relação à ceia do Senhor. Aquele que e aquela, quando eu falar aquele, eu estou falando a ele e ela, que não é casado, aquele que, né, nós chamamos de amancebado, mas a Bíblia fala de fornicadores, amém?
não podem ceiar. Você, em nome de Jesus, que não é legítimo com Deus em todas as circunstâncias, né? Não deixando, como diz lá em Malaquias capítulo 3, 7, os seus estatutos e as suas ordenanças, andando corriqueiramente conforme a tua vontade, durante todo o contexto, né? Sendo batizado nas águas, feito uma aliança com Ele, agindo com coerência com Ele, sendo com Ele como Ele foi, sendo com os outros como Ele foi com você. Então aí você pode ceiar. Pastor, eu namoro, mas o meu namorado mora na casa dele, eu moro na minha. Mas quando a gente encontra, sabe, né? O sangue esquenta e aí não pode. Se você namora na dispensação do Espírito do Senhor, só beijando, orando, pode. Então, se você, em nome de Jesus, tiver com alguma raiva de alguém, alguma ira, peça a Deus perdão, peça a pessoa perdão, e aí você ceie. Se você, em nome de Jesus, se sente à vontade em ceiar, em nome de Jesus, ceie. Se nada te condena, quanto mais eu, mas a palavra, ela nos condenará. Amém? Então, enquanto os obreiros, obreiras estarão aí fazendo, em nome de Jesus, a liberação da ceia do Senhor, nós vamos entoar um hino até que elas terminem, em nome de Jesus. Amém? Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele. Hoje posso me chegar somente pelo sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós o caminho para Ele, onde posso não chegar, somente pelo sangue. Aqueles que podem declarar que são livres.
na tua mão do Pai, tu prepara para nós caminho para Ele. Somente pelo sangue, O que nos lava do pecado, que nos traz restauração. Diga, Nada além do sangue, de Jesus, o que nos faz, o que nos faz. Diga, eu sou livre, diga, eu sou livre. Esse é o corpo de Cristo, pastor. Esse é o sangue de Cristo que foi derramado no vosso. Eu sou nada além, nada além de Jesus. Diga, eu sou livre. Nada além, nada além de Jesus, de Jesus. Adoro o nome dele, de Jesus. Amém. Levanta a tua mão direita em nome de Jesus, com o pão, em nome de Jesus, né? Apresentando assim, como se fosse o corpo de Cristo. Feche teus olhos, vocês que não estão ceando, vocês que estão ceando em nome de Jesus. Os que não estão, põe a mão no coração. E em nome de Jesus, louvado seja o Pai, louvado seja o Filho e o Espírito Santo de Deus nesta noite. Palavra santa do Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades, os nossos defeitos. Afasta de nós, da nossa língua, do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma, do nosso coração, tudo aquilo, meu Deus, que provém da carne, tudo aquilo que provém do mundo. Perdoa, meu Pai, em nome de Jesus, a nossa língua maldosa, nosso olhar, meu Deus, muitas vezes desagradável aos teus olhos. Em nome de Jesus, meu Pai, nos recebe nesta noite com graça e com misericórdia, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Amém? Podem fazer uso do pão da ceia em nome de Jesus. E vocês que estão com a mão vazia, aplaudam e glorificam ao Senhor. Você pode dar glória, igreja? Pode aplaudir ele mais um pouquinho, aplauda mais um pouquinho.
Levanta agora em nome de Jesus. Levanta agora em nome de Jesus. Mais alto que a sua cabeça, um copo contendo suco de uva. Em nome de Jesus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Podem fazer uso, aplauda, glorifica aqueles que não estão. Aleluias, aleluias, glória a Deus, glória, 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 glória a Deus, glória, glória, glória a Deus. Mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alto que a neve ser, algo mais que a neve. Abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos guarde, que Deus nos livre de todo mal, que tudo que provenha do homem venha a sair de nós agora, toda malignitude, tudo aquilo que vem em nome de Jesus para tentar nos derrubar, que Deus venha fazer com que caia por terra agora. A Bíblia, ela em nome de Jesus nos ensina a andar no caminho em que Deus nos concede a caminhar, e o caminho que Ele nos concede a caminhar chama-se Jesus, Jesus de Nazaré. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, em nome de Jesus. Aplaude a Ele mais um pouquinho. Amém, meus amados. Louvado seja Deus. Hoje é uma noite única, igreja, amém? Eu convido vocês, ainda que não fizeram aliança com Cristo, quiserem vir fazer uma aliança com Cristo nessa noite, em nome de Jesus, saia do seu lugar sem vergonha, sem nenhum constrangimento, e venha aqui na frente e faz essa aliança. Você que é afastado, você que ainda em nome de Jesus não tem tido uma experiência com Cristo, não deixe para amanhã. Diga: eu vou fazer essa aliança hoje. Eu não quero olhar para os outros cristãos e neles olhar para que eu venha me envergonhar. Não, eu quero fazer a diferença. Eu quero mostrar a ele, eu quero mostrar a ela, a eles e a elas como é ser um verdadeiro adorador. Eu quero sair desse mundo de pecado, quero sair desse mundo de luxúria, esse mundo onde o diabo tem assim levado muitos para o inferno. Mas é uma decisão sua, em nome de Jesus. Espero que Deus, por misericórdia, possa trabalhar na vida de cada um de nós, que precisamos dele infinitamente mais, em nome de Jesus, amém?
antes de eu encerrar, domingo que vem nós iremos ter o nosso batismo.